Boa noite a todos. Esse é o nosso Pensamento Livre, um novo conceito, um mundo de oportunidades para romper a bolha ideológica. Eu sou Fernando Guimarães, na apresentação e mediação da conversa. Comigo aqui de forma fixa, Fred Sarto e Matheus Santana. Tudo bem, galera? Tudo bem, Boa noite. Nosso convidado de hoje é o Tito Lívio, que quer falar sobre a manipulação pelo ódio, os riscos do Brasil. Tito, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande você ter aceitado o nosso convite, uma honra. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E você já pode iniciar a sua exposição. Tá ótimo. Eu que agradeço a vocês. Uma boa noite a todos. E vamos começar, então, esse nosso papo. Eu acho que vai ser muito mais uma conversa que propriamente uma exposição. Eu vou falar aqui, eu vou falar de memória. Então, não espere nenhuma erudição, porque, na realidade, eu não preparei nada. O que eu vou falar aqui é da minha experiência, que está guardado na memória. E eu gosto de falar, antes de começar a falar, delinear o problema. Qual é o problema que a gente vai atacar? Eu tenho notado, ultimamente, no Brasil, um ódio crescente. Um ódio que ele é quase que epidêmico, é quase que viral, é como se tivesse um vírus atacando as pessoas. E eu vejo amigos desfazendo amizades, parentes brigando, deixando de falar, pai com filho. Eu conheço um caso de pai com filho. E isso aí, para mim, é preocupante. É preocupante porque isso está num crescente, né? E essas pessoas cada vez mais exaltadas, cada vez mais defendendo as suas posições, e não defendendo as posições, atacando conceitos. Ninguém é contra o comunismo. As pessoas são contra os comunistas. Ninguém é contra o fascismo. As pessoas são contra os fascistas. Quer dizer, é que, na realidade, um embate de tribo. É um embate de tribo. E muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é comunismo, nem o que é fascismo, mas elas combatem. Combatem com agressões, não só verbais, mas às vezes ameaças físicas e às vezes até partindo mesmo para agressões físicas. Então é esse o problema que eu quis botar em discussão. Não sou um especialista nisso, não posso dizer que eu tenho estudado isso a fundo. Eu tenho apenas uma preocupação. Eu acho que é um problema nosso de país e que a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode desenrolar numa coisa muito pior. E eu acho que essa epidemia de ódio, ela tem um aspecto de político, vamos assim dizer, político no sentido de que existe por trás disso, tanto de um lado quanto do outro, existe por trás disso interesses nessas posições. O ódio, na realidade, é uma reação humana. Não só humana, como se você for encontrar, se você for procurar nos animais, na evolução, você vai ver que animais também, eles têm raiva, eles guerreiam, procuram espaço, por espaço, pela fêmea, por uma série por comida, por uma série de coisas, os animais. Mas a gente sabe também que essa raiva, esse ódio, mesmo nos animais, depende muito do ambiente. Animais que vivem num ambiente onde os recursos são fartos, onde não há necessidade de você brigar por eles, geralmente são animais muito mais dóceis. Isso é constatação, não é? A gente constata não só com os animais domésticos, mas também constata isso com pesquisas feitas com animais que vivem em lugares onde tem uma natureza mais farta, que eles não precisam disputar tanto território, tanto comida, eles são muito menos agressivos do que os animais que vivem num lugar onde é rara a comida e que eles têm que brigar para ter territórios onde essa comida existe.
Então, Ô, essa, Tito, só um instante, por gentileza. É porque eu fiz a apresentação um pouco rápido demais, esqueci de falar o seguinte. Esse tempo da sua primeira, da sua primeira fala, ele é bastante generoso e a gente combina aqui entre nós três de não interromper. Só que a gente pede para que isso dê um gancho para a entrada dos outros três, que seja concluído com a proposta de solução. Então, você faz a exposição, reserva um espaço no final e entrega uma proposta de solução, pode ser? não sei se essa proposta de solução vai ser execuível, mas a gente vai tentar discutir alguma coisa que a gente possa fazer, né? Geralmente não é execuível, não, mas é bom, a gente pede. Valeu, Tito. Pode continuar, por gentileza. Então, falando ainda um pouco sobre a raiva, sobre o ódio, né? O ódio e o medo são dois sentimentos bastante humanos, né? São humanos. E eles ocorrem, eles ocorrem, como eu já falei, em vários outros animais, e como nos outros animais, a parte do cérebro que coordena esse é uma parte subcortical. Quer dizer, a corte cerebral é aquela parte mais nobre, onde estão as funções mais nobres, e que na raça humana ela é um pouco mais espessa. Quer dizer, o que nós temos a mais que os outros animais é apenas essa córtex um pouco maior, que nos dá ali essa capacidade de raciocinar, de conseguir resolver problemas altamente complexos, e a linguagem, coisa que o animal não tem. Quer dizer, mas esses sentimentos também na gente, no nosso cérebro, eles ocorrem no nível subcortical. Quer dizer, nós não, toda essa raiva, toda essa emoção, dificilmente a gente geralmente usa o córtex cerebral para explicar o que a gente fez, nunca para definir o que a gente vai fazer. Ela ocorre muito mais rápido. E por isso que é muito difícil a gente, geralmente, esse ódio, ele é passional. Ele vem de uma paixão, ele não ocorre de uma reflexão muito elaborada. E tem aí eu gostaria até de mostrar para vocês, teve um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que ele fez estudos sobre tomada de decisão na área de finanças, na área de economia. E ele demonstrou, mais ou menos, alguns outros neurocientistas já vinham defendendo, a maioria das nossas decisões são tomadas nessa parte, nas partes subcorticais. Não são tomadas naquela parte que a gente usa para resolver um problema matemático, uma coisa, é usado mais nesse nível. Eu vou até mostrar para vocês, que eu acharia que vocês deveriam, não sei se vocês estão vendo, esse livro aqui, ó, não sei se vocês conhecem, tá? Esse livro eu acho que é muito interessante. Quem não conhece, eu recomendaria ler, principalmente vocês, garotada que está na área de finanças, que está na área de economia, que está empresário, eu acho muito bom ler esse livro. Então, quer dizer, essas decisões que a gente toma são decisões que a gente toma no nível infracortical. Tanto que, às vezes, não adianta você querer discutir, querer mostrar que aquela pessoa, na realidade, que ela está errada, que aquilo não é bem, que ela não sabe, não conhece bem aquele fato. Não adianta, não adianta. Ela não vai mudar de ideia. É muito difícil. Ela não muda de ideia. Então, deixa eu ver que eu fiz aqui uma... Mas isso tudo, esse papo todo, esse papo cabeça todo, ele surgiu a partir... Então, eu acho que eu já não sei, mas eu não sei se ficou claro o problema que a gente vai atacar. É esse problema do ódio, como as pessoas, de repente, elas se envolvem no ódio. Tem pesquisas que mostram que, em conjunto, quando elas estão no meio de outras pessoas, isso até
fica muito mais, floresce muito mais esse ódio quando estão em conjunto. Então, eu acho que eu não sei, mas eu acho que eu consegui delimitar mais ou menos o problema que a gente vai atacar. Ok? Bem, como é que isso, de repente, surgiu? E é lógico que esse problema da... Eu pertenço a um grupo de aposentados de uma empresa. Nós ainda continuamos nos relacionar. E, de repente, esse grupo observou uma reportagem na televisão de um ex-colega nosso tendo um surto de ódio, arrancando as cruzes em Copacabana, de um movimento que estava ali para protestar contra as mortes das pessoas na área de saúde. Ninguém acreditou, porque essa pessoa, aliás, eu não me lembro dela, tentaram escrevê-la para mim, mas eu não me lembro dela. Essa pessoa era uma pessoa boníssima, uma pessoa gentil, uma pessoa moderada. Como é que ela chegou àquele nível? Teve pessoas que não acreditou vendo, só foi acreditar na hora que a reportagem falou do nome dessa pessoa, no Heckel. E ninguém acreditava. Aquele sujeito, que era um sujeito moderado, gentil, calmo, de boas maneiras, de repente estivesse ali numa fúria em Copacabana, arrancando as cruzes, falando, xingando todo mundo e tal. Isso me fez lembrar, uma reportagem, foi uma reportagem que depois virou um livro, que depois virou um filme, da Hannah Arendt. Ela foi designada pelo New York Times para acompanhar o julgamento do Eichmann, aquele nazista, né? Aquele nazista que era considerado carrasco nazista, que foi em espanhol. E a Hannah foi para lá para fazer o acompanhamento do julgamento, esperando chegar lá e encontrar um sujeito bruto, um cara de mal. E ela se espantou, porque ela chegou lá, não. Ela encontrou um sujeito tranquilo, calmo, gentil, que fala mansa, explicava que ele fez o que fez, mandando as pessoas lá para o forno, os judeus lá para o forno. Ele estava obedecendo ordens e ele achava que aquilo era o melhor para o país. Ele estava acreditando que o que ele fez foi o melhor para o país dele. Ele estava convicto disso. Ele tinha que ter feito aquilo. A partir dali, ela cunhou até um conceito de banalidade do mal. Como é que, de repente, nessas situações, pessoas normais como nós, acabamos entrando nessa de violência, porque nós acreditamos que aquilo é que é o certo fazer, nós devemos fazer aquilo. E ela, então, depois ela chegou a escrever um livro. E desse livro me parece que houve um documentário e tudo. Ela era judia. Ela foi criticada pelos judeus, que os judeus queriam que ela arrasasse com o cara, que ela falasse mal do cara, e ela disse não, que ela não viu no cara um sujeito mau, ela não viu maldade no sujeito. Na realidade, era um burocrata que estava fazendo aquilo porque ele estava num grupo e a liderança dele dizia que ele tinha que fazer aquilo, e ele acreditava na liderança dele, que era aquilo que ele tinha que fazer pela pátria dele. Ela inclusive, sofreu várias críticas dos judeus por causa disso. Mas, então, dali eu comecei a pensar em outras situações que aconteceram, que, de repente, um
uma liderança autoritária use o mal para, de repente, congregar pessoas para chegar a um determinado objetivo. E foi o que aconteceu na Alemanha. Né? Não sei, mas eu acho que Hitler conseguiu alavancar a Alemanha, tirou a Alemanha de uma situação econômica terrível, conseguiu botar a economia da Alemanha numa situação muito melhor. Será que você precisaria fazer aquilo com os judeus para atingir esse novo Estado da Alemanha? Será? Por que então ele usou isso? Né? Aí eu fico me perguntando, porque vocês estão me pedindo uma solução, mas eu vou dar para você mais dúvidas do que solução. Eu fico me perguntando se ele não usou isso para fazer com que as pessoas se unissem, para fazer com que as pessoas se juntassem através desse ódio, um ódio direcionado para os judeus. Inclusive, nesse episódio há um episódio lá da Alemanha nazista, há um evento, esse evento é exemplar, ele foi até chamado das Noites dos Cristais, e de repente houve um assassino lá de um polaco matou um general alemão, e isso aí ocasionou uma revolta que saiu quebrando todas as lojas de judeus, e matando, estuprando, uma série de coisas. Outro caso que me veio à mente foi o caso acontecido em Ruanda. Em Ruanda, entrou um negócio aí. Entrou em Ruanda aquele genocídio praticado pelos Hutus contra os Tutsis. Eu já li que, na realidade, aquele genocídio ele teve um gatilho no assassinato do presidente Hutu. Mas ele já vinha sendo planejado, quer dizer, já existia um certo clima de rivalidade entre aquelas duas tribos, desde que a Bélgica colonizou o país. A Bélgica usou essa rivalidade para poder governar, dividiu as tribos para que ela pudesse governar. E essa rivalidade aconteceu e já existia, as pessoas falam que já existia ali um certo planejamento para esse genocídio. Tem um primeiro-ministro, se não me engano, de Ruanda, que ele afirma que participou um pouco antes daquele massacre, né? Ele participou de uma reunião que já se falava desse genocídio, já se estava preparando isso. E nesse genocídio, o que aconteceu de interessante, que as pessoas ficaram mais surpresos, ficaram vizinhos. Amigos mataram amigos. No caso de jogadores de futebol que jogavam no mesmo time, um pouco antes eles jogaram bola, logo depois eles foram assassinados. E não foram só assassinados só os Tutsis, não. Os Hutus moderados. Desculpe. Vou desligar isso. Os Tutsis moderados também foram assassinados, né? O que ocorre essa figura de que acho que só aquelas pessoas cruéis que são pessoas normais. Há o caso que agora aconteceu em Mianmar com os budistas. Quer dizer, o budismo é uma religião que prega a compaixão, que prega o amor. Houve até um negócio bizarro,
os chineses que estavam construindo lá no Tibete isso aí passou num documentário também, os chineses que estavam passando no Tibete, construindo lá, não sei, uma estrada, que precisava fazer uma terraplanagem, e na hora de fazer a terraplanagem tinha minhoca lá no meio da terra, os budistas tibetanos não deixaram fazer a estrada, tiveram que catar todas as minhocas antes de fazer a terraplanagem, isso atrasou a obra toda, quer dizer, então, uma religião, um conceito ético de proteção à vida, né? De repente, eles estão matando os cristãos, lá em Mianmar, né? A gente pode lembrar, inclusive, da Inquisição. Os cristãos seguem Cristo, que prega você dar a outra face, que prega o amor. De repente, esses caras saíram matando todo mundo na Inquisição. E não só eles matavam, tinham cristãos que caguetavam as pessoas que eram hereges. Quer dizer, eles eram tão criminosos também. Então, essas coisas todas que veio à minha cabeça e que quero discutir com vocês. Porque vamos ver se a gente consegue, de repente, clarear um pouco mais as coisas. A gente discute assim, como essas pessoas são normais, que não Haeckel, que é uma pessoa normal, como nós, de repente, elas são insufladas em parte para uma agressão para um amigo, para agressão para um parente, bloqueia o cara no Facebook porque o camarada está pensando diferente dele, ou então parte para o xingamento. E eu comecei a pensar, então, nessa possibilidade dessa utilização política do ódio e do medo. Que, aliás, o ódio e o medo, eles andam muito juntos, né? Você não odeia aquilo que não pode te atacar. Você não odeia uma coisa significante, uma coisa inócua, né? Você, para odiar, você tem que odiar uma coisa que, na realidade, te ameaça, de alguma forma. Então, o ódio e o medo, eles andam muito juntos. E eu comecei, então, a pensar nessa possibilidade não, a gente está vendo praticamente como esse ódio é usado politicamente, primeiro, para você unir as pessoas em torno de um objetivo, e segundo, para você conseguir essas pessoas agirem de forma a que venham fazer aquilo que você quer, né? Então, essa maneira, essa estratégia, essa lógica de utilização, de manipulação, ela envolve, é lógico que você não consegue, de repente, fazer com que as pessoas odeiem qualquer coisa. Já existe ali, como já existia na Alemanha, uma certa aversão pelo judeu, da Europa em geral já existia uma aversão pelo judeu. Se a gente se lembrar, Isabel, aquela lá do Colombo, ela expulsou os judeus dele, botaram os judeus todos para Portugal. Então, já existia, na França, existia uma rejeição bastante grande pelos judeus. E tudo. Tem que existir já uma certa animosidade. E essa animosidade, então, ela é, de certa maneira, insuflada. Ela é de maneira insuflada para que ela ganhe força e possa ser conduzida, né? Como eu falei, lá em Ruanda já existia essa animosidade. Em Mianmar eu não conheço muito bem a história de Mianmar, só sei desse massacre lá que aconteceu. E é um massacre terrível, mataram já não sei quantos. Em Ruanda, estupraram não sei quantas mulheres. Tem gente que fala de 1 milhão de pessoas que foram mortas. Mas então já tem que existir essa animosidade, mas essa animosidade é trabalhada por uma mídia bastante eficaz,
o que faz com que pessoas normais, de repente, agindo com suas áreas subcorticais, não levando o problema para um mais alto, para a córtex, elas entram num embalo, numa epidemia de raiva, numa epidemia de ódio, e saiam matando, insultando pessoas que são amigas, que são companheiros, que são compatriotas, né? E isso aí que eu falo não é uma questão, talvez a gente está vivendo aqui, eu agora pessoalmente, uma visão pessoal minha, estamos vivendo aqui no Brasil uma situação muito com essas características, por um governo bastante belicoso, um governo bastante autoritário, mas isso não é, vamos assim dizer, característica de um governo de direita, não. Isso aí acontece em todos os governos. O que o governo Bolsonaro está fazendo aqui foi o que o governo Chaves fez lá na Venezuela, né? Mobilizar toda a população contra o Supremo de lá, criar milícias armadas, armar pessoas, armar milícias para defender o governo dele. Então, não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, isso é uma estratégia que acontece com governos que são autoritários. E eu vejo que nós estamos vivendo isso. Essa estratégia, ela parece que ela se repete. Ela se repete em vários lugares, se repete na Rússia, não é? do Stalin, do comunismo, na Alemanha, do Hitler. Tem que se ter um inimigo. Tem que se criar um inimigo contra o qual todo mundo tem que se voltar contra ele. Né? Esse inimigo tem que ser poderoso a ponto de ameaçar de alguma forma. De alguma forma, gente. Depois tem um processo de vitimização. Esse inimigo é o responsável por tudo de ruim que acontece com a gente. Esse inimigo é responsável por tudo. Então, nós temos que eliminá-lo. Nós temos que eliminá-lo. E, através desse processo, a gente consegue agrupar as pessoas. Eu acho que não é uma coisa tão simples assim, mas é um processo que a gente pode, mais ou menos, delimitar dessa forma. A gente consegue juntar as pessoas em torno de coisas mais catastróficas. A gente, às vezes, vê aí, aqui no Brasil, eu estou vendo pessoas invadirem centros espírita. Aí, no caso, nem é político, mas no caso isso aí também não acontece só com a política, isso aí acontece também com religiões, líderes religiosos que estupram as pessoas contra o inimigo. A mesma estratégia, existe um inimigo, esse inimigo é culpado da gente estar assim, então nós temos que eliminá-lo. E esse inimigo não precisa ser uma pessoa, pode ser uma entidade divina, como o diabo, né? Divina não, diabólica, como o diabo, né? Alguma coisa desse tipo. Então, nós estamos vendo aí, de repente, pessoas invadindo cultos afro-brasileiros, quebrando tudo, que aquilo ali é coisa do diabo. Recentemente, no Rio de Janeiro, um grupo tentou invadir o hospital, quebrou computador, quebrou uma série de coisas, porque foi insuflado que eles deviam entrar no hospital. Né? Então, eu vejo essa situação do Brasil agora, né? Nessa situação. Eu acho que é uma situação muito perigosa. Nós já tivemos, porque, como aconteceu lá na noite lá dos cristais, né? Como aconteceu lá no genocídio de Ruanda, bastou ter um gatilho para que a coisa deslanchasse. Aqui no Brasil, nós já tivemos uma situação na qual tentou se criar isso.
tentou-se criar um gatilho para movimentar a população. Um brigadeiro, o brigadeiro Bournier, na época da ditadura, o brigadeiro Bournier, ele deu uma ordem ao Parazar. O Parazar era o órgão, não sei se ainda existe, mas era o órgão da aeronáutica responsável por resgatar a vítima de acidente. Quando tinha vítima de acidente de avião, tinha lá, era um órgão de resgate, era um órgão de salvamento de vida. E o brigadeiro Bournier ordenou ao Sérgio Macaco, que na realidade era o comandante do Parazar, que tocasse fogo, colocasse uma bomba no gasômetro aqui do Rio para botar a culpa nos comunistas. Sérgio Macaco se negou a fazer isso. Disse que primeiro ele pediu para o Bournier dar uma ordem por escrito para ele. Bournier não deu. Ele se negou a fazer. Então, ele foi expulso da aeronáutica. Foi expulso da aeronáutica e ficou numa situação bastante ruim, porque, por ser militar, ele não era aceito pela esquerda. Por ser de esquerda, era por ser um traidor, considerado um traidor Por ser considerado um traidor, ele está ameaçado. A família dele passou fome, ele tentou se candidatar a vereador no Rio, não conseguiu. Mas, enfim, isso aí é um detalhe apenas. O fato é que, de repente, se ele obedece àquela ordem, ele tacaria fogo, como aconteceu no parlamento alemão, né? Até hoje não se sabe. O pessoal do Hitler dizia que foram os adversários que fizeram, os adversários dizem que foram Hitler. Muito provavelmente os historiadores acham que foi o pessoal do Hitler, foi a turma dos nazistas lá da SS que fez aquilo. Mas então, se ele toca uma bomba ali, primeiro ia ter uma catástrofe, ia morrer muita gente, né? Porque o gasômetro ali do Rio fica numa região perto da rodoviária, perto da Avenida Brasil, e ia morrer muita gente. E, com certeza, isso poderia causar uma comoção geral, e essa comoção geral partir para uma revolta, né? Uma coisa desse tipo. E a ideia era fazer isso para botar nos comunistas. Então, eu vejo que a gente, não sei, mas eu vejo que a gente também está, talvez seja uma preocupação desnecessária, mas eu vejo que a gente aqui no Brasil estamos caminhando também por uma situação dessa. São pessoas que, de repente, jogam fogos lá no Supremo Tribunal, cria-se uma animosidade com o Supremo Tribunal. Não estou defendendo o Supremo Tribunal, mas eu acho que existem caminhos para você tentar, de repente, se você acha que um ministro daquele está agindo errado, você pode pedir o impeachment dele. Existem caminhos legais para você fazer. Se um deputado não está agindo corretamente, existem caminhos legais para você tirar esse deputado. Você pode entrar com um processo de cassação desse deputado. Mas a coisa está tomando um vulto de pessoas que estão ameaçando a família dos deputados, a família dos juízes. E eu fico então muito preocupado com isso, que de repente a gente possa ter aqui uma situação, como já aconteceu em outros países, e não vamos pensar que aconteceu lá porque as pessoas de lá eram mais. Quem faz isso são pessoas normais, são pessoas como nós, que chegam a um ponto de raiva e que a gente não consegue segurar. Depois que solta aquela manada, não tem uma condição de segurar. Tito, então, por gentileza. Eu queria expor para você, mais ou menos, eu não sei se esgotei meu tempo, se dá falta, não sei. Só para encaminhar a conclusão, que aí a gente poder rodar a palavra algumas vezes e não ficar muito longo. A conclusão eu já fiz. Agora, como eu vou propor isso? Não sei. Eu acho que a proposta nossa primeiro, não tentar embarcar nisso, não tentar disseminar esse ódio, tentar fazer um esforço da gente, um pessoal, para que a gente não embarque nessa manada, nem de um lado nem do outro, para que a gente procure ouvir as duas partes, para que a gente mantenha um distanciamento
desse rancor, dessa coisa, para ter uma visão um pouco mais ampla da coisa. Porque quando a gente entra no bolo, a gente perde a visão do todo, a gente vê só aquilo que está na nossa frente. A gente tem que ver uma visão do todo. Então, quer dizer, na realidade, a minha proposta de solução é uma proposta quase que pessoal, né? Para nós agirmos dessa forma. E a gente, como está aqui, pessoas pensantes e tudo, a gente pode colaborar para se manter um pouco mais de discussão, que a discussão tem que haver, as posições, ninguém é dono da verdade, todo mundo tem que ter sua posição, mas não partir para agressão, porque isso não leva a nada. Eu talvez tivesse mais alguma coisa para falar aí, mas de repente acho que isso aí pode surgir na parte que aí tem que responder alguma coisa. Mas é isso, o que eu tinha que propor para vocês era isso. Tá, beleza, Tito. Não, você vai, a palavra volta, você vai ter oportunidade de complementar, inclusive motivado pelo que nós falarmos aqui. Então, muito obrigado. Eu acho que foi de uma forma que até prendeu a atenção, que teve uma cadência, uma lógica boa. Então, para evitar momentos... Você está aí ainda, Tito? Estou aqui. Tá. Para evitar momentos de silêncio, vamos combinar igual a gente procura fazer. Depois que você fala o Fred, fala o Matheus e falo eu, para todo mundo já souber a sua deixa. Beleza? Obrigado, Tito. É minha vez, eu queria falar depois do Matheus, mas vamos lá. Perfeito. Não, ô Fred, posso tomar a frente então nessa, porque Vai. Se o Tito me permitir, eu queria propor uma solução, então, já que ele não teve esse tempo de preparar aí alguma proposta, né? Eu tentei aqui sintetizar o que você falou, e aí você me corrija se em qualquer momento eu tiver te entendido errado. Mas, cara, antes de mais nada, parabéns. Achei esse seu diagnóstico do problema fantástico, né? Você começou ali colocando os fatos, que o ódio é parte da condição humana, né? E não por acaso ele tem um papel a cumprir, né? Em situações de vida ou morte, né? Você não tem tempo de raciocinar as coisas, você precisa de uma reação rápida ali, e ninguém conhece maneira de se libertar do ódio, né? O que a gente precisa é dar vazão de alguma maneira. E aí entra o problema, que na minha visão quem não tem um modo saudável de dar vazão para esse ódio é facilmente manipulável, né? Facilmente incitável, e aí surgem os absurdos, né? Você citou vários exemplos históricos, e acho que um exemplo muito atual que a gente tem é esse ódio do bem, né? Para dar que desfaz amizades aí, né? Para exemplificar, para ficar mais concreto um pouco, né? A gente está nessa situação de pandemia, e se o cara sai na rua, né? Se ele sai de casa, eu já me sinto no direito de ir lá e descer a porrada no cara, sem perceber a ironia de que para dar esse couro no cara eu também preciso sair de casa, né? Então são reações completamente desproporcionais, né, que são mascaradas justamente ali pelo ódio. A pessoa não está raciocinando. É como você falou, ela age primeiro e depois usa a razão dela para tentar justificar o que ela fez, né? Então, por que isso acontece? Por que a gente vê isso tanto na política, né, principalmente? Porque o cara que faz isso, o cara que dá uma vazão para o meu ódio, sendo de modo saudável para mim ou não, ele é um cara que me agrada, né? Então, quando o Bolsonaro me incita, para dar um exemplo, pelo amor de Deus, quando o Bolsonaro me incita a odiar a esquerda, eu passo a gostar dele, porque ele me deu aquela sensação gostosa de liberação. Eu fiquei livre, eu extravasei meu ódio. Então, poxa, esse é um cara que eu gosto. E a mesma coisa, por exemplo, o Lula fez pela esquerda, ou o Haddad, enfim, quem seja, né, eles fazem pelo outro lado. Então, fica aquele jogo de manipulação que os caras jogam para ter seguidor. E aí cada um tem sua estratégia, né? Modelo no Instagram mostra o corpo para ter seguidor, e o artista lá canta, enfim. E o político, né, infelizmente,
manipula, né? Ele joga uns contra os outros e é para ter poder. Então, esse para mim é o diagnóstico que eu faço do problema, refletindo muito em cima do que você falou. E a solução, né, que eu vejo, assim, que eu tento aplicar na minha vida, começa com um autoconhecimento. Começa por saber que eu não estou livre desse ódio, né, e foi algo pelo qual eu já me deixei levar quando eu comecei a formar opinião a respeito de política, a respeito de religião, a respeito de justiça e questões mais sérias. Você se deixa levar, você vê muita coisa injusta acontecendo, você vê muita coisa errada acontecendo e a tendência é você odiar o injusto, o cara que está, né, causando esse prejuízo todo para a sociedade. E sabendo que eu não estou livre disso, eu tento dar uma vazão mais saudável para o meu ódio. Né? No meu caso, funciona bem praticar exercício, praticar atividade física. Né? Para outras pessoas, tem gente que gosta de jogo violento, né? E às vezes é irônico também, né? Porque as pessoas detestam o jogo e querem censurar o jogo, dizendo que ele causa violência, e às vezes ele está justamente evitando a violência, ele está evitando o cara que sai dando tiro ali no computadorzinho dele, de sair dando tiro na vida real. Então, essa é a solução que eu tento aplicar para mim mesmo, né? Primeiro, o autoconhecimento, e segundo, essa caridade de fazer o mesmo pelas pessoas que estão próximas de você. Né? Então, ao invés de desfazer a amizade, de ficar cada um com a sua posição se matando ali, fazer o contrário, é desarmar essas conversas. Eu ouvi um amigo ontem falando a seguinte frase: eu não tenho político de estimação. E o contexto foi o seguinte: ele encontrou um conhecido que ele não via já há algum tempo, e a primeira coisa que o cara perguntou para ele foi: você é Bolsonaro? Quer dizer, ele já veio preparado para o combate, ele já veio armado, né? E às vezes qualquer resposta que você der é a resposta errada, o cara quer brigar mesmo, né? E aí a resposta dele foi: eu não tenho políticos de estimação. Acabou a conversa, você não deu para o cara mais importância do que ele merece, né? E aí você consegue dar importância para o que merece importância, né? Que é a pessoa que está ali angustiada, querendo brigar. Por quê? Porque ela precisa de uma vazão para esses sentimentos todos, né? E o medo, para o medo, inclusive, principalmente, né? Nessa situação, né, que a gente vive, é muito fácil amplificar esse ódio, porque está todo mundo com medo. O pessoal está com medo de morrer, está com medo de perder pessoas queridas, e isso aí incita de verdade. Agora, só para ser um pouquinho chato e te dar um contra-exemplo, que nem sempre é o medo que desperta o ódio. Eu ouvi um estudo uma vez dizendo que o que Hitler, né, o sentimento que ele tinha pelos judeus era de nojo. É o mesmo sentimento que você tem por um bicho asqueroso, por uma barata. Né? Então, o que você quer fazer com esse bicho asqueroso que te causa esse nojo? Você quer eliminar. Então, esse paralelo foi uma coisa muito chocante para mim. Né? E não sei, de repente tem a ver com medo também. Né? Tem gente que tem medo de barata, então faz até bastante sentido. Mas, então, é isso, basicamente, a solução que eu venho propor aí, né? A gente ter, né, se conhecer melhor, ter uma maneira mais saudável de extravasar esses sentimentos negativos e procurar fazer isso pelos outros também, especialmente pelas pessoas que estão próximas de nós. É uma solução pequena, né? Eu sou uma pessoa em 7 bilhões, mas é uma solução que eu consigo passar para vocês, meus amigos, e vocês conseguem passar adiante. Então, com isso já não fica tão pequeno assim. Fred, quer pular na discussão agora? Bom, muito bom. E está super interessante e parabéns, Tito, pelo tema. E tem, para começar, uma coisa bem curiosa que hoje coloquei no meu perfil do WhatsApp, que é
aquela frase que falam que é de Voltaire, que diz: não concordo com o que dizes, mas defenderia até a morte o teu direito de dizer. Isso é fundamental. Isso para nós deve ser um marco balizador. Nós temos que começar a defender a livre expressão. Isso tem que ser o mais importante. E isso significa tolerância. Por quê? Porque nós, como seres humanos, temos a capacidade de raciocinar, de imitar, de imaginar. Mas, além disso, também temos isto que estamos fazendo, verbalizando. Então, verbalizar, comunicar as ideias, e assim, com a comunicação das ideias, eu consigo persuadir, trocar informações, ou simplesmente, digamos, expressar as emoções. Então, isso é uma coisa que é bem complexa. Isso é que a nossa característica mais importante dentro do processo aqui na Terra. E então, isso volta aí a liberdade de expressão. Então, é a nossa capacidade de articular as nossas ideias, apontar os problemas, explicar, solucionar. E aí, para quê? Para chegar no ponto mais importante, que é o consenso. E aí, fazendo uma analogia com as criptomoedas, o que é o mais importante na criptomoeda? O consenso. Se você está dentro do consenso, seguimos andando, seguimos andando. Se há um problema, verificamos, sai ou fica. Então, o consenso é o mais importante. Mas qual é a situação? A transmissão das ideias representa também um potencial gerador de conflito entre os seres humanos. Então, isso é próprio, inato, porque minha ideia é diferente da tua, que é diferente da de Mateus, que é diferente da de Fernando. Então, isso é, assim como temos essa vantagem, também é a nossa dificuldade. Então, a transmissão de ideias como gerador de conflitos é uma coisa que é inevitável. Assim como pensar é inevitável, o conflito e a expressão das minhas ideias conflitantes vai gerar sempre um atrito. Mas isso, ao mesmo tempo, foi o que permitiu a nossa evolução. É a evolução da espécie. Então, aí, se você não acreditava, você chegava, se você não conseguiu um consenso, você vai chegar às vias de fato. E daí surgiram as brigas, as lutas, as guerras, e assim como o Tito falou, a parte da religião. A religião era uma troca de ideias. Jesus Cristo é o nosso Deus, não. O Alá é o nosso Deus e é o único Deus. E assim sucessivamente, quando você vai para as guerras bárbaras dos pagãos e a caixa das bruxas durante a Inquisição e tudo isso é intolerância. Tudo isso é tentar impor pela força, pelo ódio, a minha ideia. E quem diz que a tua ideia está certa? O consenso. Somente o consenso que vai dizer que não é a força, é o consenso. Então, como é que a gente consegue evitar isso? Tolerar as ideias e dispares é o fundamental, com argumentação de forma racional para poder resolver as discordâncias. Então, nesse sentido, talvez essa seja a solução que eu daria. Nós aqui buscamos sempre chegar em um acordo, porque na medida que não há acordo, há conflito. Então, quando você vê suas ideias censuradas, a tendência é que, caramba, este cara está implicando comigo. Então, aí é aquela situação, eu me pôr no lugar da outra pessoa. E isso é o que faz com que a gente consiga conciliar, estar melhor, ser mais tolerante e assim evitar esse ódio que se tem pelo outro. Então aí acho que o motivo, mais do que entrar em conflito, mais do que entrar em conflito é debater as ideias. E isso pode ser, talvez, dentro do meu ponto de vista, uma das soluções que a gente poderia adotar.
Opa! Obrigado, Fred. Interessante. Aí eu trago aqui de volta a nossa proposta, que é o debate. A gente vê isso muito pouco e quando vê é um negócio meio roda viva, meio maquiado, meio mentiroso. Então, aqui a intenção sempre foi abrir um espaço genuíno. Então, a gente concordou tanto quanto que esse problema da disseminação e manipulação através do ódio é um problema seríssimo e que persegue a humanidade desde sempre. E a solução é pacífica também, né? A solução através do aprimoramento do indivíduo. Como é que, se o cara tem um pensamento odioso e você cala a boca dele, como é que você vai ter oportunidade de falar para ele que aquilo não é adequado, que ele seria bom, talvez, ele reconsiderar, né? Porque aqui a gente tem a nossa solução, que ela está muito bem alinhada. Agora, ela não está alinhada para a solução estatal. A solução estatal não é a nossa solução. Nossa solução estatal é top-down, né? Ele assumiu que a questão do ódio é um problema, ele chamou isso de discurso de ódio, e através do que ele chamou de discurso de ódio, ele entra com um projeto de lei atrás do outro, que pelo menos 2, né? E coloca isso no Enem, então ele quer dizer para o indivíduo o que é o discurso de ódio e combatê-lo. Só que você fazer isso é altamente conveniente. É conveniente, eu não quero escutar uma coisa, aquilo me incomoda, aquilo vai contra a ordem estatal estabelecida, o cara fala, opa, esse cara aí está fazendo um discurso de ódio. Então, eu vou passar aqui uma lei para calar a boca desse cara. A solução do Estado está caminhando para esse lado. Inclusive, a gente está voltando aqui para aplicar uma lei de 1983, que é a Lei de Segurança Nacional, muito por aí, no discurso de ódio. Se a gente for ver muito friamente, eu aqui no canal eu já violei a Lei de Segurança Nacional porque eu sou a favor da secessão. Né? Eu deveria estar preso, né? Mas isso é enquadrado de uma forma arbitrária como crime. Né? Acho que isso aqui é artigo 12. Como eu tô aqui causando um discurso de ódio. Então, quem vai definir o que é ódio? É o Estado, claro, né? Ele define o que é ódio e ele passa a régua em todo mundo que ele achar que tá fazendo ódio. Isso nada mais é do que censura, e quando o indivíduo ele fica amedrontado quanto a isso, ele entra na espiral do silêncio. E o outro perigo que a gente tem é a ditadura do pensamento, né? Todo mundo, o cara que pensa diferente do que o grande pensamento ou seja, o estatal, o da mídia, ele acha que ele está errado, né? Apesar dele ter chegado às conclusões dele, se todo mundo pensa diferente dele, ele só pode estar errado, né? Então, eu não vou aqui entrar, assim, que eu acho que o Matheus já entrou na questão de liberdade de expressão, mas voltando aqui na solução, que é a gente abrir um espaço de debate, a gente passa a deixar o indivíduo à vontade de dizer o que ele pensa, ele não necessariamente, só quem quiser, muita gente vai querer, mas o cara não necessariamente ter que ter o pensamento dele, ter que pedir bênção para alguém ou para um influencer, ou quem quer que seja, para ele ter determinada posição. Então, se a ideia do cara de fato parece ou é obscura, nada melhor do que julgar a luz, deixar ele falar e discutir em cima, porque senão vai ficar sempre uma coisa mal resolvida, mascarada. É por aí o elemento novo, ou a provocação que eu queria dizer, porque a solução estatal ela tá se mostrando péssima, né? Ela está caminhando para literalmente censura. Bom, só para concluir aí, eu achei curioso isso que tu falaste aqui no final, porque se ofende quem quiser. Ofender
Ou seja, você escuta, falam de você o que você quiser. Se você o aceita, você se ofende, mas ofensa não é uma agressão. Quando você é ofendido, você se ofende se você quiser, mas isso não é motivo de você agredir a outra pessoa. Então, isso faz com que, se você não pode falar o que você quiser, aí voltamos para a tua parte, querer proibir a expressão do pensamento significa proibir o próprio ato de pensar. Então, isso não pode ser permitido, não pode ser tolerado e devemos, como falei desde o começo, garantir a nossa possibilidade de nos expressar, tentando chegar no consenso. É o que eu acho que pode ser uma conclusão também. Ei, Tito, como é que você retoma aí a rodada? Seu microfone está fechado, Tito. Isso. Ah, não, pode deixar que eu mesmo abro. É, mais fácil. Você consegue aí? Peraí, não consegui. Também não estou conseguindo. Peraí. Não, eu não consigo. Ô, Tito, tenta abrir aí seu microfone. Não é Matheus que pode abrir? Não, eu Aí, Tito, abriu. Beleza. Então, Pode começar de novo, Tito, que agora tudo que você falou a gente não escutou nada. Estava Eu fechado. vou começar comentando algumas coisas. O do Fred, né? Não foi nada, não foi em contraponto, não. É só uma curiosidade do Matheus. O Matheus falou do Hitler. Eu estou tentando ler o livro do Hitler, o Mein Kampf. Não em alemão. Por curiosidade, apenas por curiosidade, está difícil. Primeiro está difícil, e eu vou explicar até por que é difícil para mim e é difícil para todo mundo. Mais lá na frente eu vou tocar nesse assunto que eu anotei aqui. Mas está muito difícil para mim avançar no livro, está difícil, é um negócio penoso, né? Mas um dos dados importantes ali, que contradiz um pouco o que você disse, mas eu estou no início do livro, ele ainda está na prisão, ele ainda está comentando o início da carreira dele. Ele achava uma injustiça que estava sendo feita pelos judeus. Ele começou a frequentar os sindicatos, e os sindicatos lá eram todos social-democratas. E eles tinham uma certa animosidade aos judeus, e o Hitler comenta que ele não gostava disso, que ele achava isso ruim. Ele mudou de ideia depois. Outra coisa que eu vou comentar aqui é com relação a só uma passagem, só um detalhezinho do Fred, quando o Fred fala em tolerância. Realmente a gente tem que ser tolerante, mas tem que tomar cuidado com o paradoxo da tolerância. Se você for totalmente tolerante, você vai ser tolerante com a intolerância. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, aí eu vou falar também aí do Fred, do conflito. Né? O conflito é uma coisa que ocorre conflito. Você com a sua esposa, com seu filho, isso é o conflito que está acontecendo em todo minuto. Agora, existem várias formas de conflito. Existe um conflito que você quer manter a relação. Você não quer romper. Tem outro conflito que seu camarada passa na rua, te dá uma fechada, você xinga ele te xinga. Você não tem nenhuma relação com ele, que se dane, né? Que se dane, que ali não vai, aquela relação vai terminar. Ou uma pessoa quem você não gosta, que acha que ela é ruim e tal, e de repente cria um conflito com você está pouco ligando se aquela relação vai terminar ou não. Mas existem outros conflitos que você não quer perder aquela relação. Então, uma relação com o filho, uma relação com a esposa. Então, são duas formas de tratar o conflito. Entendeu? Uma, a gente que se dane. Pô. Eu vou falar o que eu quero, não adianta, e deixa estourar a relação. Para mim, tanto faz. E a outra é aquela que você quer manter a relação, então você tem que procurar, de uma certa forma, ceder um pouco, o outro lado tem que ceder um pouco, tem que chegar a um ponto de vista comum e para continuar a relação.
Eu achei um aspecto que a gente não tocou, eu não toquei, talvez até por esquecimento, mas é o aspecto da educação. A gente notou, a gente sabe que aquele mesmo, isso acontece até com o animal, aquelas crianças que são educadas com respeito, com carinho, com atenção, e uma educação não só para o trabalho, quer dizer, aprender matemática, português e inglês, mas aprender a uma educação também que esteja voltada para se tornar o indivíduo um cidadão, quer dizer, respeitando o outro, tolerando o que o outro tem a dizer. Quer dizer, eu acho muito importante que isso seja feito, né? E que a gente ataque na educação, que a gente defenda uma educação que seja não só para formar técnicos especializados, mas que seja formada seja para formar seres humanos. Eu acho isso importante. Agora, o grande problema ali que eu falei, eu vou voltar ali agora à minha leitura do Hitler, que está sendo difícil para mim. Tem um psicólogo americano, na década de 50, que ele foi contratado lá pela Força Aérea, que naquela época não tinha toda essa tecnologia que tem hoje. O camarada não erra mais o alvo. Ele foi contratado para definir por que os pilotos da Força Aérea erravam o alvo, né? O que acontecia naquele momento que eles erravam o alvo. E ele fez lá os estudos dele, mas ele acabou partindo para uma outra linha de estudos lá, que era basicamente a lógica, o estudo da explicação da lógica na cabeça da gente. Ele criou uma teoria que se chama a teoria da dissonância cognitiva. O que significa isso? Muito, muito, muito simplesmente é o seguinte: se você tem duas informações que estão em dissonância, aquilo causa um certo mal-estar em você, causa uma certa sensação ruim, que faz com que você busque modificar ou modificar uma das informações, ou acrescentar uma terceira, enfim. Mas você parte para resolver esse conflito, principalmente se essas informações são carregadas de emoção, tem um peso emocional muito grande. Vou dar um exemplo só desse papo, só para clarear, um exemplo muito lá embaixo, né? Maria gosta de João e Maria casou com Pedro. Se Maria e João forem duas pessoas que você conhece, que você estima, ao receber essa informação, elas estão em conflito. Se ela gostava do João, por que ela casou com Pedro? Os dois. Isso você vai procurar, de certa forma, terminar com esse conflito. Isso aí, foi uma pesquisa bastante interessante. Esse cara fez várias pesquisas muito interessantes. Ele é bastante conceituado até hoje. Mas o mais importante para nós do que ele chegou à conclusão é o seguinte: uma vez que você tenha a tua consonância cognitiva, você foge, você evita de informações que venham a perturbar essa harmonia. Entendeu? Então, se você já tem aquela sua crença, eu já creio em determinadas coisas, eu vou evitar escutar aquele jornalista, porque eu sei que aquele jornalista é contra as minhas ideias. Eu vou evitar escutar o que ele diz. Não quero saber o que ele diz, porque aquilo ali vai entrar em conflito com o que eu penso. Aí vem a minha leitura arrastada do Hitler. A imagem que eu tenho do Hitler é uma imagem horrível. Eu ler Hitler é uma coisa que eu estou fazendo empurrado. Eu tenho que ler 2 páginas, me dá sono. Mas é isso que acontece com a gente. A gente evita a informação do outro, porque a gente quer concentrar aquela nossa informação, já que a gente acha que aquilo é o certo, a gente evita informações que vão contradizer a gente. E isso aí, então, é muito importante. Aí eu acho o seguinte: então, uma das coisas, do modo pessoal, eu acho que do modo social, eu acho que a educação, a gente trabalhar, primeiro, por uma educação que envolva esse tipo de competência, né? Competência social, que é o da compaixão, do amor,
pelo próximo, do respeito, principalmente do respeito pelo próximo, mais do que tolerância, do respeito pelo próximo. E, do ponto de vista social, esse tipo de... E do ponto de vista individual, a gente ficar atento que toda hora que a gente estiver naquele maniqueísmo, de que só tem mocinho de um lado, do outro lado é tudo bandido, a gente pode estar caindo num preconceito. E dificilmente um lado não vai ter coisa boa, por pior que ele seja, e o outro lado só vai ter coisa ruim. Um caso vai ter coisa boa por melhor que ele seja, e o outro vai ser ruim por pior, não vai ter coisa boa por pior que ele seja. Então, eu acho que talvez sejam essas minhas considerações finais. Tito, não era o caso de... Estava só querendo saber o que você achou disso tudo. Considerações finais ainda não. Não precisamos encerrar, não. Até porque você Tá acrescentou um monte de coisa muito interessante que todo mundo acho que quer comentar e ouvir de novo o que você achou. Mas já que eu já estou falando, posso dar um exemplo. Né? O fenômeno da dissonância cognitiva é fantástico. Eu já dei, né, já cruzei com várias leituras que falam a respeito e entra no exemplo que eu dei, né, a celebridade do Instagram, você, né, tem uma forma de te fazer seguir, né, de conseguir seguidor, e o político tem uma outra forma de conseguir seguidor. O conflito surge quando você percebe que a celebridade do Instagram você pode deixar de seguir se você quiser, se você deixar de aprovar, né? E o político, você não pode deixar de seguir, né? Esse cara está eleito e é esse cara por 4 anos. E na próxima eleição, a gente só vai ter 2 opções, as 2 vão ser péssimas e você vai ter que se contentar com o menos pior. Então, quando a gente vê essas 2 coisas conflitando, né, a gente quer eliminar uma das 2, né, a gente quer pelo menos desconsiderar uma das 2, tomar uma posição para eliminar a dissonância. E aí, o que é mais fácil de consertar? É mais fácil consertar a política, você resistir à tirania dos caras e falar, não, eu me recuso a seguir, ou você falar, não, o Instagram devia ser igual, não devia ter o botão de deixar de seguir, vamos pressionar, então, para fazer uma lei que agora você é obrigado a seguir, não pode mais deixar de seguir, né? Então, assim, o mais difícil é consertar a política, mas é o certo, é o justo, na minha opinião. Né? Acho que o conceito mais difícil de aplicar quando a gente fala de justiça é o da proporcionalidade. Né? Entra muito no que você falou em relação ao discurso do Fred. Né? A gente tem que tolerar, mas até que ponto? Enquanto a pessoa está falando coisas que, na sua opinião, a pessoa está falando abobrinha, né? Ela tem o direito de pensar diferente, ela tem o direito de errar. Né? Se as opiniões dela não viram ações que te machucam, né? Aí, nesse caso, você tem o direito de reagir para se defender, e mais do que isso, você tem você tem o dever de deixar a pessoa ter as opiniões dela, a pessoa tem o direito de ter as opiniões dela. E, em contrapartida, você não tem a obrigação de aprovar. Né? Se ela fala abobrinha, você pode responder e falar, não, cara, você está falando merda, você está completamente errado. E é desse livre discurso que surgem, né? Que às vezes você muda a opinião da pessoa. Ou às vezes, né, de coisas que acontecem também, a pessoa toca num ponto que derruba a sua casinha de cartas. E aí, por mais que você tenha essa resistência, né, a opiniões que abalam a sua estrutura ali, por mais que você evite essa informação, né, se você tem uma estrutura muito frágil ali, uma hora essa casa cai. E aí você não tem outra opção que não se remodelar e crescer, né, aprender, evoluir como pessoa. Então, achei bem legal a sua fala nesse sentido. E, de novo, é o princípio mais difícil de praticar. A gente tem que defender uma educação, com certeza, e mais difícil que isso, a gente tem que tomar para nós o direito de educar. Eu não tenho filhos, mas se tivesse, eu acharia fantástico
eles terem você como professor, por exemplo, né? É o tipo de coisa que eu quero, por exemplo, para o Fred, que eu sei que tem filhos, né? Eu gostaria imensamente que ela tivesse, né, Manuela, um professor como você, né? Mas que direito eu tenho de forçar isso sobre o Fred? Não tenho, a criança é responsabilidade dele, é ele que alimenta, é ele que dá carinho, dá estrutura psicológica, é ele que... Então, por mais que eu ache que eu sei o que é melhor para o Fred e para a filha dele, eu não estou no meu direito, e essa humildade é difícil de conseguir e manter, principalmente quando de todos os lados vem discurso falando que vamos proibir isso, vamos cercar aquilo, E que vamos, é o opiniões, ódio do bem. e que opiniões são tantas quanto humanos no mundo, né? São 7 bilhões e meio somente de opiniões. Então, isso é bem complicado. Fala, Fernando. Ô Tito, sim, eu queria passar bem por alto disso, mas eu não li Lei, Diretrizes e Bases, eu não li base curricular, não conversei com... A gente conversou semana passada com o diretor escolar, né? Mas não foi sobre isso. Mas se a gente for pesquisar e questionar, o que a escola faz, o que a escola diz que faz é exatamente o que você falou que ela deveria fazer. Ela vai falar o forma de seres humanos, críticos, tolerantes, não sei o quê. Não tem nada a ver com esse trem de revolução industrial, de formato técnico. Na verdade, ela não faz nenhum nem outro, né? Infelizmente, eu acho que ela diz que faz um, não faz, e o que dizem que ela faz, ela também não faz. Mas em relação à dissonância cognitiva, que você foi muito feliz em trazer aqui, a gente faz aqui justamente combatê-la, né? Esse espaço aqui é justamente para isso, porque quando a gente convida uma pessoa, a gente entende que ela vai trazer um tema em que nós vamos discordar, talvez assim, muito completamente. Não foi o caso aqui, né? Não foi, digamos que foi meio frustrado, mas foi excelente, foi válido de qualquer forma, mas a dissonância cognitiva forma aquilo que eu chamei lá no começo de bolha ideológica. Elas ficam tão rígidas, a casca da bolha, né? A superfície ali do sabão, eu acho que os indivíduos, essas bolhas se afastam tanto e param de conversar que eu acho que o indivíduo, os grupos de indivíduos, eles começam a viver em realidades diferentes. Eles enxergam o mundo de forma tão diferente que se eles tentarem conversar, eles não vão conseguir, não por uma questão de intolerância, mas por questão que o mundo é enxergado de uma forma tão diferente, a comunicação fica impossível. E do outro lado da dissonância, a gente tem um fenômeno interessante, que eu vivi ele quando eu estive na universidade pública, que é a espiral do silêncio. O pessoal que tem a palavra, que tem a posição, eles são tão fortes que, por você discordar, uma hora você chega à conclusão que você está errado. Né? Não sei, os colegas passaram por isso na universidade. Eu falei, não, eu só posso estar errado, porque eu sou um que pensa assim. Às vezes tem mais gente que pensa assim, mas você não consegue localizá-las, porque está todo mundo em silêncio em uma espiral. E esse tipo de conflito, não da espiral, mas da solução do ódio, eu acho que ele é dificultado quando você tem um monopólio de poder num território desse tamanho, com a população desse tamanho, população que é tão diversa uma da outra. Acho que uma das poucas coisas que ela compõe em comum é a Rede Globo, o Campeonato Brasileiro, o resto é completamente diferente, e você querer dar um presidente, dar um Supremo, dar um legislativo só para todo mundo. Eu acho que isso é gerador de conflitos também. Eu acho que eu trouxe muita coisa diferente na mesma fala aqui. Então Mas foi ótimo, cara. Eu retomo para os colegas aí. Só para eu abrir um parêntese aí, a gente teve esse fenômeno da espiral do silêncio que você falou, aconteceu semana passada. Para o Tito, que não acompanhou, talvez, o Felipe, que foi nosso convidado, ele respirou aliviado de encontrar pessoas que pensavam igual a ele. Ele foi, né, na cabeça dele ali, o primeiro a falar, e aí todo mundo começa a falar, pô, eu também tô insatisfeito, eu também acho isso
errado, né? E ele foi o primeiro a quebrar essa espiral aí. Tem o episódio das luzes de Varsóvia, né? Que aconteceu também. Eu não sei contar direito a história, eu sou péssimo. E, Matheus, isso tende a diminuir graças à informação descentralizada, né? Exato. Hoje é muito fácil você encontrar a sua turma. Sim, totalmente. 10 anos atrás, quando eu estava na internet, universidade, era muito mais difícil. A internet facilitou isso, e os grupos, e o fato de você não estar preso a uma única opinião. Então, hoje, o que acontece de um lado, imediatamente é rebatido com provas, com dados, dizendo não é bem assim, não. Ou seja, aí é bem interessante essa possibilidade da comunicação, que hoje nos permite, que a internet nos permite essa possibilidade de mais pontos de vista. Mas eu vou fazer, como disse o Matheus, eu vou fazer um contraponto, porque a ele, quando todos nós concordamos com tudo, é sinal que nós não aprendemos nada. Nós saímos daqui com as mesmas ideias que nós tínhamos antes, com os mesmos conhecimentos que nós tínhamos antes. Claro, isso aí esse é o risco, né, de conversar com pessoas que compartilham sempre da mesma opinião. Mas o que eu estava tentando elucidar era a sensação de desabafo, né? Quando você ouve uma mídia, quando você ouve de todos os lados, né, as pessoas se odiando, as pessoas tomando posições diferentes como se fossem inimigos, né, que é o contrário do que aconteceu aqui, para dar outro exemplo do primeiro, né, nosso primeiro convidado. A gente teve muitos, né, pontos em que a gente debateu bastante, um vai e volta e tal, mas sempre com o maior respeito, que é uma coisa que a gente não vê mais hoje. Né, isso que está faltando, é isso que está faltando. Para, de novo, voltar no ponto de como as reações estão sendo desproporcionais. Né? As pessoas vão se afastando, vão se criando essas bolhas, né? Porque você não quer mais ouvir a opinião diferente. Se o cara discorda de você, né, você pensa, pô, o cara discordou de mim, logo ele é meu inimigo. Que é uma coisa absurda. É isso aí. É um absurdo, isso. Que é uma coisa que está sendo encorajada, né? Tipo, vamos calar eles e... Está sendo, né? Tá sendo manipulada por isso. Discurso de ódio não tem vez. Você é bolsominion ou você é esquerdopata. Não tem, ou então acabou. Rapidamente o discurso cai para xingação de nomes. Né? E é uma coisa triste. Porque é exatamente na opinião diferente, como você diz, né, que a gente aprende alguma coisa nova. Eu tive um professor de gerente que eu seguia, foi um dos melhores gerentes que eu conheci. E ele dizia para mim assim, se eu tiver um subordinado que concorda comigo toda vez, eu demito ele. Eu não preciso dele. Você não precisa. Perfeito. E ele estava certo. Mas deixa eu falar só, concluir ali o que o Fernando falou. O Fernando falou, entrou pela parte da legislação, da divisão do Estado. Eu e o Fernando já nos conhecemos, né, e temos algumas opiniões diferentes com relação ao Estado. Mas eu acho que uma das grandes coisas que a gente deve defender, para terminar com isso, é tirar muito poder de alguns cargos. Quer dizer, o poder nunca, na democracia, na burocracia weberiana, que nós vivemos, república, o poder está no cargo e não na pessoa. Na ditadura, não, está na pessoa. É o cara, mas na nossa república, na nossa democracia, o poder está no cargo. Mas nós temos que tirar o poder de alguns cargos. Isso está muito centralizado. Você vê, é impossível um governo federal ter uma universidade em Minas Gerais. Por que não é mineira essa universidade? Só tem uma Universidade Federal de Minas. Por que ela não pertence ao governo de Minas? Os municípios, os municípios ficam dependendo que o governo central repasse uma verba para ele. Por quê? Na Suíça é diferente. Os cantões é que dão dinheiro para o governo central. Então você tira um pouco de poder de uma pessoa, porque você divide. Nós temos quantos municípios? Nós temos 5 mil e poucos municípios, estou errado? Não, acho que é isso por aí, né? Eu acho que é por aí. 5.600. 5.600. Então, quando você dá mais poder a esses municípios, você tira o poder do governo central.
O poder, inclusive, dele manipular pessoas. E você está mais perto daquela pessoa que está resolvendo o teu problema. Porque se você não tiver água, que você sabe quem é o responsável porque não está te dando água. Se você não tem educação, você sabe a quem cobrar. Então, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que defender, inclusive para diminuir esse risco desse ódio. É você fazer com que os municípios tenham mais poder. Tito, mas você não acha que a gente... Eu concordo plenamente, mais uma vez, né? Mas você não acha que a gente entra... Por isso não é interessante para o Estado, que a secessão fica mais real? Claro. Você ter municípios que desenvolvem... Já é assim, com a estrutura absolutamente centralizada, você tem um município do Estado de São Paulo e outro município do Estado de Minas Gerais, assim, um grupo de municípios, né? E uma diferença absurda de desenvolvimento. Se você trouxer mais poder para a ponta, aí que você estimula as pessoas a buscarem os lugares em que o desenvolvimento é maior. Mas e isso não está errado, Fernando. Mas isso não está errado. Está certíssimo, estou falando que está certo, mas para o Estado isso não é um problema. Na cabeça do Estado, eu falo, esses caras vão pedir a secessão. Né? Eu estou fazendo com o argumento com o chapéu do Estado aqui, entendeu? Mas você pode ter um fundo de repartição para aqueles estados, para aqueles municípios menos tem municípios aí que não tem condição, não tem água, não tem nada. Quer dizer, esses municípios têm que ter um fundo para ter uma repartição para esses municípios. Agora, mas aí está o processo de livre associação. Ou seja, se eu não tenho, eu vou me associar com aquele município que tem essas condições, vamos negociar, eu te forneço aquilo que eu tenha condições e você vai me fornecer aquilo que eu estou precisando. Também pode ser uma linha dessa, mas eu acho que a gente tem que tirar o poder central. A União tem um poder muito forte, muito forte. Entendeu? Eu acho que não pode ter. Quando você dá um poder muito forte a um determinado órgão, a um determinado cargo, acontece isso que a gente vê aí. E o povo também fica muito ligado naquela pessoa que vai exercer esse cargo. É o principal. Talvez o camarada não saiba nem quem é o prefeito dele, mas sabe quem é o presidente. Porque o prefeito dele não representa nada para ele. Tito, mas esse poder concentrado, ele se dá por arrecadação concentrada, né? O município arrecada um tiquinho, né? O Estado um pouquinho mais, quem arrecada é a União. Está todo mundo na mão da União. E, Fernando, o poder está lá também. Deixa eu só repetir uma coisa que o Tito falou que me prendeu bastante atenção. Ele falou, quando você dá o poder a esses caras, é isso que a gente tem que perceber, que é a gente que dá poder para esses caras. E é por isso que eles têm tanto medo de assunto como secessão, né? Que é exatamente o deixar de seguir. É você recuperar de volta, você reclamar de volta o poder que você mesmo deu, de repente, sem saber, né? E falar, não, você não está sabendo tomar decisões por mim e a partir de agora quem vai tomar a decisão para minha vida sou eu, né? Então, é bem interessante. As propostas eu vejo se conversando muito bem, né? Quando ele fala de tirar muito poder né, centralizado, né? E você pega isso e leva além e começa a falar de secessão, é só o grau em que vocês estão discordando, mas a direção, pelo que eu vejo, é a mesma. Mateus, lembrando que estamos na República Federativa do Brasil, né? Então, é isso, né? A gente não vai tirar, a gente vai recuperar o poder que é nosso, né? Então, passar essa mensagem aí de que sim, você tem direito de tomar as decisões que vão afetar a sua vida, eu acho que é uma mensagem que está faltando aí para todo mundo, né? Dá um medo, né? Gera um medo, você passa a ser responsável pelo seu futuro, mas em última instância você né? Ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesmo. Pessoal, podemos agora sim passar para as... O Tito quis fazer isso mais cedo. Podemos agora sim passar para as considerações finais? Só sugerindo, faça
Fred, Matheus, Tito e... Não, Fred, Matheus, eu e o Tito, que começou, ele encerra, pode ser? Bom, tudo bem, não tem problema. Mas lembrando que considerações finais não é só despedir e agradecer, não. Se tiver faltado alguma coisa, pode colocar nas considerações finais, sem problema. Ok. Não, de novo, tolerância, liberdade, consenso e, na verdade, como sempre falo aqui, a busca pela felicidade. Isso talvez seja o mais importante. E como fala um amigo, a festa em paz. Então, o tema foi muito gostoso, porque eu aprendi muito. Não? Tanto que comecei assim, caramba, por isso foi que deixei Matheus falar, para poder ter pegar mais base, para poder conversar com vocês, me divertir, e vamos, ou seja, é possível. As mudanças o mais curioso de tudo é que no final todos os convidados terminam acreditando que mudanças são necessárias e que se todos estamos acreditando nessas mudanças, vão chegar, em algum momento vão chegar. E podemos, ou seja, veja, já é o terceiro, e talvez como estaremos daqui a um ano, vai ser bem interessante, porque vamos estar muito mais maduros, um grupo bem curioso, bem interessante. Então, estamos neste novo processo. E, Tito, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Beleza. Acho que o Fred encerrou então, né? E, cara, não tem como deixar de agradecer, né? Porque convidado espetacular aí, aprendi coisas, né? Não só de história, mas como os contrapontos que você fez na minha fala. Eu acato, foram válidos e acho que, de certa forma, eu já fiz a consideração final a respeito do tema central, né? Eu acho que é por aí mesmo a solução vai partir de cada um, não vai ser uma solução mágica que vai funcionar para todo mundo, igual eu falei, tem gente que extravasa o ódio no saco de pancada, tem gente que extravasa no joguinho de tiro, né? Então, cada um sabe o que é melhor para si e a partir do momento que a gente aceita as diferenças, né, sem considerar as pessoas como inimigas, a gente consegue se unir de uma forma mais saudável, né? No final das contas, a tolerância, você dar a liberdade de outra pessoa seguir o próprio caminho, nem sempre vai ser para que ela siga numa direção oposta à sua. Muitas vezes vai ser para que ela te acompanhe ou para que você a acompanhe. Eu acho que a liderança tem muito disso de pessoas irem na mesma direção. Na minha cabeça, eu conceituo como uma jornada mesmo, uma caminhada. A gente está tentando sempre subir, né, chegar numa posição melhor, é a busca da liberdade que o Fred falou. A gente sempre quer chegar no topo da montanha, onde a gente tem uma visão melhor e uma vida mais tranquila e mais condição de se defender dos predadores que estão por aí. A gente não pode ser ingênuo, né, e se deixar levar pelas manipulações aí. E a conversa de hoje vou levar com bastante carinho aí para minha vida. Agradeço de novo tanto ao Tito quanto ao Fernando e ao Fred, contribuíram bastante. A gente discorda também, né, uns dos outros, mas eu sinto que no final a gente está indo por um caminho parecido e eu fico muito feliz de ver isso aí dos meus amigos. O Tito já considero também. E passo a palavra aí para o Fernando para fazer o encerramento dele. Valeu, Matheus. Valeu, Fred. Baita convidado, né? Super trouxe coisas aqui interessantíssimas. Como eu conheço pelo grande estudo que possui de psicologia, neuropsicologia, da larga experiência de vida, agora sem piadinha, mas é um homem muito experiente, trouxe muita coisa legal aqui para a gente.
vou destacar duas, né, que chegaram por último, que foi o cuidado, né, para não estar num meio que se concorde com tudo, que senão ninguém aprende nada, né? Então tem que buscar, e é o que a gente busca aqui, trazer alguém que com potencial de discordância, desde que seja respeitoso, desde que de forma respeitosa, o dia que isso aqui se assemelhar mais ao que existe aí, de um baixo nível, de um debate, ainda que não seja raso, mas que não tenha o respeito, isso aqui vai perder completamente sentido. E outra coisa é Bom, outra coisa eu não me lembro. Me esqueci falando a primeira coisa, esqueci a segunda. Mas, Tito, muito obrigado aí pela sua entrada. Eu acho que, assim, achei muito interessante que a questão que eu Matheus e Fred, a gente bate muito com a questão da descentralização, ela chegou aqui por meio do convidado, né? Você vê que coisa diferente, né? Porque você falou em descentralização do poder, a gente acredita nisso. Principalmente na descentralização da informação. Sei que viveu mais essa época que a gente tinha meia dúzia de dono da verdade, que era o cara que escrevia no Estado, na Folha, no Globo e na televisão. Aquele grupelho ali que ditava a verdade, né? Hoje, com a informação descentralizada, isso felizmente está caindo, posso dizer que caiu. E quando você desconcentra o poder, você traz ele próximo para o indivíduo, e na situação ideal que eu acredito, você traz ele para o indivíduo, que ele cada vez menos tem que fazer parte de estrutura que ele não concorda. Ou seja, veja, no meu caso, no caso de muitas vezes, da Previdência, do Fundo de Garantia, da justiça em monopólio, que é o caso da justiça no país. Você só tem que submeter a um tribunal horroroso, que funciona mal e que paga em excesso as pessoas que estão lá. E achei muito legal a questão de ser trazida da descentralização aí. Então, Tito, foi sensacional, muito obrigado, e o encerramento é por sua conta. É legal que essa descentralização não entrou no aspecto político-econômico dele, entrou no aspecto da manipulação. Quer dizer, uma vez que você tira o poder, você tira também a capacidade da pessoa manipular o todo, né? Eu achei muito legal, foi um prazer aí bater um papo com vocês. Eu estou sempre à disposição, se a gente quiser, por enquanto virtualmente, mas vai chegar o dia que a gente vai poder tomar um chopp também e discutir algumas coisas tomando um choppinho e tal. Eu estou aí à disposição e eu achei muito interessante essa colocação, que eu acho que faz parte de vocês, do individualismo, né? Quer dizer, então eu saio apenas, até por uma questão de ser mais velho, eu saio com uma recomendação. Sejamos individualistas, mas respeitando o individualismo do outro. Que é Muito obrigado, que é a base do PNA, é a base do PNA, né? Do princípio de não agressão. Sensacional, então, cara. Fechou com chave de ouro, pô. Você fechou muito bem. Espero que eu acho que você teve a vontade de expressar, tenha ficado se sentindo bem, tenha se divertido. Foi tranquilo, foi ótimo. Que você tenha tido uma noite de quarta melhor do que seria normalmente. Muito, com certeza. E a gente vai manter contato aí. Pessoal, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado aí. Tudo de bom e até a próxima. Até a próxima. Tchau.